A gente começa, né, nos casos de menor custo de planta de biogás completa, a partir ali dos seus R$ 650 mil. Se a gente fosse pegar um projeto que nem esse para entrar com o CSTR tropicalizado de vocês, 250 vezes 6,5, eu estou falando de 1.600 metros cúbicos de biogás. Às vezes a suinocultura, né, especialmente na fase de terminação, a gente tem um consumo energético muito baixo, né? Então, dificulta essa questão dos projetos que procuram abater, né, a questão da própria conta de luz. Então, que nem você comentou, na questão da bovinocultura de leite, além de a gente ter esse potencial, né, muito grande da produção de biogás, cara, a gente tem essa questão da demanda energética. Depois de 65 episódios, encerramos a primeira temporada do Dr. Biogás Podcast, onde o meu foco foi entender a visão dos principais tomadores de decisão do mercado de biogás e biometano no Brasil. Hoje, em 2026, nós começamos uma nova temporada. E o meu objetivo é fazer você conhecer a maioria, se não todas, das mais de 200 empresas que eu conheço que fornecem equipamentos ou serviços para o mercado de biogás no Brasil. Ou seja, estou falando de empresas brasileiras. Então, daqui para frente, você vai descobrir cada uma delas, o que elas fazem e aonde elas atuam. E para começar essa nova temporada, eu convidei o Rodrigo Silva, que é gerente comercial e supervisor de engenharia da Bioter Chapecó. Rodrigão, obrigado por topar o convite, obrigado Bioter por estar aqui falar. Cara, a gente já bateu algum papo, né? Você, o Marcelo, de vocês virem, e aí a gente tá com a agenda de podcast cheia e não dá certo, mas finalmente deu, cara, e veio num momento legal, né? Que é um momento onde, de fato, eu quero que o mercado de biogás conheça a Bioter. Mas antes da gente falar da Bioter, cara, se apresenta para minha audiência. Perfeito, Ricardo. Primeiramente, só queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui participando do podcast. Acho que já conversou bastante pessoalmente em outras oportunidades, mas estar aqui é realmente diferente. Tá? Então, agradeço o convite. E só para iniciar a apresentação, então, desde muito cedo, né, para quem não sabe, eu participo do processo de sucessão familiar. Então, a empresa começou com meu pai. Então, para quem passa pelo mesmo, sabe que neste processo a gente é criança e já está envolvido no negócio de alguma forma. Então, comecei aqui na Bioter aos 16 anos de idade, né? Esperei um ano, já entrei na faculdade. Devido à gama de aplicações que a empresa atua, né? O mercado do biogás, acaba que você tem que ter conhecimento muito amplo. Eu acabei optando pelo curso de engenharia civil. Então, hoje, na Bioter, eu atuo no setor de supervisão de engenharia. Então, a gente tem equipe de engenharia elétrica, outro engenheiro civil, engenharia química, para garantir, né, que todas as frentes, todos os conteúdos, né, sejam atendidos. E eu atuo mais hoje na supervisão destes colegas, né, para fins de desenvolvimento de produto, correção, melhorias, né, esta parte. E também na frente de gestão dos vendedores, né, especialmente aqui da unidade de Chapecó, né. Hoje a gente dividiu a gestão da Bioter, que é um grupo, né, atualmente, cerca de 8 unidades. Então, eu junto com mais um sócio, o Aldrey, a gente faz a gestão aqui da unidade de Chapecó. Você poderia começar falando da Bioter, trazendo os números, cara? Eu sei que vocês fazem, antes de falar dos números de biodigestores, cara, o que a Bioter faz? Eu sei que vocês fazem muito mais além de biodigestores. Então, para quem está nos ouvindo, o que é o portfólio da Bioter e qual nicho de mercado vocês estão atuando? Perfeito, Ricardo. O nosso nicho de atuação é 100% soluções ambientais para o setor agropecuário, que envolve o quê? O produtor rural e as agroindústrias. Sendo esse nosso foco, a gente procurou desenvolver, né, e focar nos diversos produtos que, né, este setor demanda. Então, entra desde a parte do biogás, que hoje é um dos nossos principais focos e, né, o foco da nossa conversa aqui,
mas também, né, no setor de água, por meio da coleta, pré-tratamento, armazenamento e sistemas de tratamento de água. Então a gente atua em toda essa parte. E também, né, na contenção de resíduos, aterro sanitário, tanque para criação de peixes e, né, algumas outras frentes. Que legal, que legal. Dentro de biogás, que é o nosso foco aqui, cara, o que vocês entregam de solução? O que são os big numbers de vocês, números de projetos, enfim? Especialmente no setor de biogás, a gente procura atender o suinocultor, o bovinocultor e as agroindústrias, né, que são os principais consumidores, né, dentro do setor agropecuário, que demandam, né, biodigestor, que se tem viabilidade de implantar um biodigestor. Então, por exemplo, para o mercado da suinocultura, né, nosso foco tem sido os biodigestores de lagoa coberta, né? Claro, a gente traz boa parte das tecnologias que se tem naturalmente nos biodigestores no biodigestor alemão, por exemplo, né, com agitação, sistema de dessulfurização, projetos bem dimensionados, sistema de aquecimento, monitoramento de algumas frentes, né, o que é principal das plantas de biogás, né? Mas para a suinocultura a gente tem este conhecimento que os biogestores de lagoa coberta, né, seja ele retangular ou circular, dependendo do caso, a gente faz a recomendação, tem sido, né, o principal biodigestor para este consumidor, para este perfil de cliente, principalmente, né, por conta do baixo teor de sólidos, né? Não vale a pena investir num produto de altíssimo teor tecnológico que vai agregar um valor muito alto para a planta de biogás, né, sem ter o devido potencial de retorno. Então, o pilar que a gente viabilizar traz, o projeto. É isso aí. Você já trouxe o gancho que eu queria trazer? Então, o pilar nosso principal de todo e qualquer projeto que sai aqui da Bioter é fazer uma análise de viabilidade técnico e econômica das plantas de biogás que a gente comercializa. Então, a gente não entra em nenhum projeto que não seja viável. A gente sempre apresenta os números, né? A gente tem, com base no nosso histórico de plantas, aquilo que realmente vai produzir, né? Que a gente tem confiança que vai produzir, e a gente é bem sincero, né, com o produtor, com a empresa que a gente está negociando, quanto à viabilidade do projeto, né? Passando números, né, como payback, taxa interna de retorno, fluxo de caixa, justamente para garantir, né, que vai estar investindo em algo que vai colocar dinheiro no bolso e não apenas, né, trazer mais trabalho para o produtor. Legal. Quantas plantas de biogás você tem hoje, sabe? Hoje nós temos cerca de 120 plantas de biogás em operação, né, que me refiro produzindo energia elétrica, basicamente, principalmente na região sul e centro-oeste, mas, né, em alguns outros estados também. Essas 120 plantas, né, foram se iniciaram lá próximo de 97, mas ultimamente, né, com o crescimento exponencial do setor do biogás, a gente tem feito cerca de 20 plantas de biogás por ano, aproximadamente, nos últimos anos. Então, por isso, né, que este número tem crescido de uma certa forma, de forma exponencial. Que legal, cara, que legal. 120 plantas, 20 plantas por ano, mostra que o mercado está em crescimento, o mercado de biogás, né? E você, é interessante o que você traz, né, da Bioter ser focado em soluções ambientais, no agro. Você falou bastante do suinocultor, falou bastante, um pouco do bovinocultor, mostra o quanto esse mercado ainda carece, né, de boas empresas, de bons fornecedores, para tomar a decisão, o que você falou, decisão de avaliar se um projeto faz sentido ou não faz sentido, né? Antes de eu perguntar isso, cara, quando que um projeto faz sentido, só para terminar de entender o que a Bioter faz, vocês focam hoje em entregar o biodigestor ou tem casos que vocês dão um passo a mais? O que está dentro do portfólio? Eu sou um produtor rural, né? Ou literalmente, eu literalmente sou um desenvolvedor de projeto, mas eu conheço o Rodrigo e conheço a Bioter, mas imagina que quem está nos ouvindo aqui não o conheça.
Até que ponto de um projeto de biogás vocês vão, Rodrigo, geralmente, na média? Perfeito, Messi. Então, hoje a gente, devido, que nem você comentou, desta carência de profissionais e empresas do mercado, a Bioter tem atuado como uma empresa que integra a solução do biogás de maneira completa. Então, obviamente, a gente não tem braço para ser indústria de todas as frentes que a gente entrega, mas hoje aquilo que a gente não produz, né, por exemplo, o gerador de energia elétrica, que não é um interesse nosso de produzir o gerador, a gente traz empresas parceiras para estar entrando nessa frente. Mesma questão, né, do biometano, a gente traz parceiros que possam trazer essa solução. Então, só para complementar a pergunta, né, o produtor rural nos chama, a gente faz uma a gente pega uma noção inicial do projeto, de como que é a propriedade, né, verifica o interesse, né, valida algumas questões importantes, como o número de animais, e faz uma visita técnica, né, se validado o interesse, para fins de levantar alguns dados, né? O sistema de produção, a topografia, a disponibilidade de energia elétrica, a conta de luz do produtor, como que é a realidade da granja, se vai ter profissional, né, para fins de acompanhar o projeto e alguns outros detalhes que são fundamentais, né, como você bem sabe, para justamente garantir que o projeto possa avançar e que seja feito, né, de uma forma que não vá faltar nenhum componente. O que acontece bastante, Ricardo, é muito bom pontuar, nas empresas do mercado do biogás, elas não oferecem ou não ditam todo o escopo do projeto. Então, envolve hora máquina, envolve terraplanagem, envolve justamente essa questão da instalação elétrica, de projetos GD, homologação com concessionária, envolve conectar com a empresa de geração de energia elétrica, envolve muitos fatores. E nem sempre, né, é alertado o produtor de todas essas questões. Então não adianta chegar lá com um biodigestor e daí agora o produtor vai fazer o que com o biodigestor? Né? Não adianta ter só, né, o gás sendo produzido. Você precisa canalizar esse gás até um gerador, que precisa ser num ponto específico, precisa ser próximo do transformador, ou eu levo a rede de gás. Daí a gente estuda o que é melhor, se é levar o gás até o gerador, ou se é trazer, por exemplo, um ponto de energia próximo. Então a gente avalia todas essas questões para garantir que haja de fato uma integração, que tudo ocorra da melhor forma, com menor custo, que dê menos manutenção e, obviamente, que seja viável. Cara, o que você falou é a mais pura verdade. Eu lembro de um projeto que a gente fez ano passado para um cliente, e aí a gente, para quem não sabe, o Dr. Biogás, ao contrário da Bioter, a gente não implementa, a gente só desenvolve o estudo inicial para o cliente e o cliente vai lá, Bioter, compara as empresas, toma a decisão dele, né, com base na experiência. Né? Então vai visitar as plantas do Bioter, ver que o Bioter faz um bom serviço no território, contrata o Bioter, tá tudo certo. Nosso papel é íntegro. E aí, Rodrigo, nessa, o produtor estava na ampliação, e quando a gente entregou o estudo de viabilidade nosso final, ele falou assim, caralho, eu não sabia que eu ia gastar tudo isso. Eu fiz, mas, o projeto dele estava ali com o BLC na casa de 2 milhões de reais na época, com o CSTR estava batendo 5 milhões. Eu não tinha ideia que eu ia gastar isso. Porque na época que eu investi nos biodigestor que estava subdimensionado, que é esse problema que você falou, era o caso dele, biodigestores lá da década de 2000, que já não funcionava, já estava assoreado, gastei tantos R$ 1.000. Eu falei assim, pois é, mas é porque o vendedor de equipamento, e aí o que você trouxe é importante, né? Olhar para todo o ecossistema, pegar a fatura, entender se tem rede trifásica, se você vai conseguir injetar, entender a carga do cliente, entender tudo isso que você comentou é importante, né? Modela o projeto. E aí, a partir do momento que a gente entende tudo isso, eu consigo listar todo o custo envolvido nesse processo e ele toma um susto. Né? O susto dele, obviamente, a partir do momento que ele viu a análise econômica e viu que aquele negócio fazia sentido, não foi uma barreira, né? Mas ele tomou um susto. Então, o que você está falando é a mais pura verdade. Né? A partir do momento que a gente lista tudo, a gente tem a realidade do projeto, cara.
Muito bem colocado. Muito bem colocado. Bom, eu te interrompi. Você estava num raciocínio que eu até perdi o raciocínio aqui. O que que era mesmo? Perfeito, mestre. Estava comentando um pouco sobre como funciona esse processo em que a gente integra, né, Sim. Aí você desde o estabelece uma início do parceria. projeto até a entrega final e pós-acompanhamento, para Legal. justamente esse negócio acontecer de fato. E aí você acaba estabelecendo alguns parceiros. Projeto de Isso. geração de energia elétrica, você estabelece uma parceria com a empresa de geração de energia elétrica que você acha conveniente ou adequada para aquele território, para a região daquele projeto, e apresenta uma proposta em conjunto, vocês dividem responsabilidade, como é que é o negócio de vocês? Essa é uma questão fundamental, mestre. A gente, ao integrar outras empresas, a gente costuma apresentar hipóteses, né, de empresas que o produtor ou a agroindústria possa estar direcionando investimento. Então, por exemplo, temos um gerador de 75 kW de potência, né, que é o que mais Uhum, tem saído aqui sei. na minha região de atuação. Hoje, praticamente todas as empresas de geração de energia têm o seu próprio gerador, né, o seu próprio Sim. sistema com esta capacidade. Então, a gente passa uma, duas, três nomes de empresa, né, que a gente confia, né, que já trabalharam com nós, mas esta empresa, né, que se encarrega da responsabilidade e do dever de apresentar, de fato, o produto dela e fazer a venda, a instalação e também a manutenção, né? A Bioter se Sei. responsabiliza por aquilo que vem antes, né, do gerador. Legal, legal. Então, o que vocês fazem é uma venda consultiva. Você passa a visão Isso. global de negócio para o cliente, bota na mesa as empresas que ele ainda vai ter que tratar para tirar o projeto do papel, mas você se Isso. encarrega em pegar aquele esterco e transformar ele em biogás pronto para ele transformar em energia. E você entrega esse biogás na boca do gerador. É isso. Isso. Perfeito, mestre. Exatamente. Massa, massa, cara, assim, tá tudo bem, é uma baita de uma estratégia, uma boa responsabilidade. Produzir biogás não é uma tarefa fácil, né? Não É bem mesmo. importante dizer isso. Tá. Dito isso, Rodrigo, dentro do mercado que vocês atuam, de suinocultura e bovinocultura, eu vou te fazer uma pergunta que a resposta dela é depende. Então já tô dando a resposta para você, cara, tá? Mas você não pode dar Perfeito. ela. Vamos lá, mestre. É, Você sendo cara comercial, quando você se depara com um suinocultor no sul, que é onde você tem uma forte atuação, né? A unidade da Chapecó, Bioter Chapecó. A partir de que escala começa a fazer sentido um biodigestor numa suinocultura? Aí você, cara, pode falar da terminação, pode falar da UPL, o que você quiser falar. Mas Então, passa esse indicador para essa perfeito, galera. velho. Perfeito, velho. Então, como você mesmo sugeriu, depende. Depende. Depende do quê? Principalmente, que nem você já trouxe também, é do ciclo produtivo. Então, na Aham. suinocultura, a gente tem diversas cadeias. Uhum. Vamos começar lá de baixo, né? Do mais pequeno para o maior. Sim. Então, o leitão, por exemplo, na fase de crechário, a gente tem a noção de que os projetos começam a se validar a partir dos 10 a 12 mil animais, né? Que Tá. começa ali a ter um payback de 5 a 6 anos, que é o que o investidor aqui no Brasil, né, considera como atrativo. Aqui no Sim. Brasil, né, devido a instabilidades políticas e outras questões, os projetos têm que se pagar neste prazo, né, para o Aham. pessoal sentir confiança e fazer um investimento. Legal. Subindo, né, na cadeia de terminação, temos que a faixa de 3.500 animais começa a se tornar viável, começa a se tornar interessante. Claro, da mesma forma como no crechário, varia conforme se já tem, por exemplo, energia, se tem energia solar instalada na propriedade, às vezes acaba entrando de certa forma como uma concorrente do biogás, né? Sim. Porque Sim. porque o biogestor, né, quando se pensa, né, na geração de energia, que tem sido o nosso foco nos últimos anos, tá? Quanto mais, né, você pode aproveitar para bater na conta de luz da propriedade, costuma ser melhor a viabilidade. Porque daí você pode Uhum. trabalhar com o preço do kilowatt, né, sendo economizado, e aqui na nossa região ali está cerca de 70, 75 centavos, acaba ficando mais atrativo do que considerar para fins de venda de energia. É. Que, né,
começa ali na base de 50, 40, às vezes até menos o valor do kilowatt vendido. Legal. Só continuando, né, saindo da terminação, indo para UPD, né, o próximo sistema, a gente tem que, a partir de 1.500 matrizes, começa a se tornar viável, né? Contudo, para os 3 casos que eu já apresentei, tá? Qualquer questão que eu aumento de animal a partir disso, o projeto vai escalando numa viabilidade cada vez mais interessante. Sim. Tá? Por quê? Porque as estruturas, elas são praticamente as mesmas. Por exemplo, um biodigestor em que eu tenho, vamos pegar um biodigestor circular de mistura completa, né? Modelo de lagoa de mistura completa. Se eu saio dos 25 para os 28 de diâmetro, por exemplo, eu não tenho um aumento de custo tão expressivo. E já consigo, né, ter um dimensionamento para atender uma quantidade, né, muito maior de animais. Mesma coisa o gerador. Por exemplo, normalmente o menor tamanho que as empresas possuem é na faixa ali dos 45 kW, algumas começam ali nos 75. Para eu passar para o próximo, por exemplo, de 45 para os 75 kW de potência de geração de energia, normalmente muda muito pouco o valor. Então, sempre quando a gente fala dessa cadeia de proteína animal, fins de biogás, sempre quando a gente consegue propriedades maiores, né, escalar a produção, a viabilidade vai começar a ficar cada vez mais nítida. A gente tem projetos que chegam, por exemplo, a 10.500 matrizes, em que quase fica estranho apresentar um cálculo de viabilidade para o produtor, porque a gente sabe que é extremamente viável. Claro, o produtor não sabe, então obviamente a gente vai fazer igual, né, expor exatamente os números, mas a gente sabe que a viabilidade é uma questão assim de muitas vezes até menos do que 2 anos, num caso como esse. Você trouxe 2 pontos interessantes aí, Rodrigo, que pouca gente aborda, né? Um é a questão do custo evitado. Essa é uma parada que eu falo há muito tempo por aí, né? Então, quem está desenvolvendo o projeto, quem está pensando em atuar no mercado, precisa ter isso em mente, né? O negócio do produtor ou da indústria não é biogás. Ele não quer produzir biogás. Ele quer economizar energia. Ele quer economizar com lenha, ele quer economizar com diesel, se é um projeto de biometano. Então, essa sacada que você trouxe de autoconsumo, até geração isolada, você está deixando de pagar imposto. Você está, de fato, toda a economia que gerar, ela é lucro no final do mês, no final do ciclo para o produtor rural, no final do ano para esse produtor rural. Então esse é um ponto bem interessante, cara. E o ganho de escala, né, Rodrigo? Então, pega uma terminação dessa, com 3.500 animais, você está tocando um gerador aí 75 kW, sei lá, se você está tocando 12 horas é muito. Ou seja, Exato. o ganho de escala dele para 5 ou 6 mil, muitas vezes, é um aumento da infraestrutura de biodigestor, que se estava planejado já esse aumento de ganho de escala, o biodigestor que você vendeu para ele já é adequado para essa escala, então a infraestrutura vai ser quase a mesma. Então, cara, o teu raciocínio está perfeito, né? Olhar para a capacidade desse produtor, dessa indústria ampliar. Quando a gente fala de bovinocultura, cara, né, o que você entende que são os projetos que começam a fazer sentido para vocês aí? Perfeito, mestre. Para a bovinocultura, né, a gente tem um volume muito maior sendo produzido por animal, então, obviamente, demandam muito menos animais em comparação com a suinocultura, para fins de viabilizar. A gente tem, né, os projetos base de viabilidade, iniciando, por exemplo, no sistema de compost, né, em que tem a cama, então parte do dejeto às vezes acaba não sendo aproveitado, né, então demanda um pouco mais de animais. Com cerca de 250 vacas, os projetos começam, falando em vaca de leite, né, os projetos começam a se tornar... né? As vacas em lactação. Isso, perfeito. Sempre tem um número um pouco maior de vacas na propriedade, né? Vaca seca, novilha, enfim. Mas a gente sempre se baseia no número de vacas produtoras, né? Em lactação mesmo. Então, cerca de 250 animais para se tornar viável. Mesma coisa, qualquer questão que eu escalo para cima disso, o projeto vai se tornando absurdamente viável. Uma questão importante, né? Pro dejeto de vaca
ele tem alguns desafios um pouco maiores, né? Ele costuma ser, a gente fala, um dejado um pouco mais grosso, né? Então ele tem um percentual de matéria seca maior, costuma ter resíduos muito ligninosos, né? Fibrosos, e esta fibra a gente tem que dar um jeito de fazer com que ela não nos atrapalhe dentro do biodigestor. Então, para isso, a gente tem que fazer um biodigestor obrigatoriamente circular ou fazer a separação de sólidos antes, né? Mas o que é muito interessante, a gente está com um projeto mais recentemente para evitar a necessidade dessa separação de sólidos antes do biodigestor, para conseguir também aproveitar essa questão da fibra e tudo aquilo que sai junto à separação de sólidos para entrar de fato no biodigestor, produzir biogás. A gente não tem essa perca de cerca de 40% da produção de quando é utilizado os separadores de sólidos. A gente consegue colocar todo o dejeto no biodigestor. Só, obviamente, né, tem que ser feito o biodigestor com um modelo circular de mistura completa, né? Temos o modelo de lagoa de mistura completa e também temos o modelo já, né, em concreto armado semi-CSTR, né, que é basicamente um modelo CSTR abrasileirado, a gente chama. Né, tropicalizado, eu chamo. Tropicalizado, aí tá uma forma um pouco mais chique de trazer. Maravilha, mestre. Cara, que basicamente, massa. Né, traz todas as tecnologias do CSTR, mas adaptado às nossas condições, né? A gente não tem o malefício de passar cerca de 4, né, 6 meses, às vezes, uma camada de neve, com frio extremo, então a gente pode fazer uma série de adaptações para reduzir o custo e maximizar a viabilidade aqui no nosso Brasil. Que massa, que massa. Não, o teu pontuamento é importante, cara. 250 é um pontapé inicial legal. E eu acho que a grande diferença do bovinocultor para o suinocultor é a demanda de energia. Ele consome muito mais energia, principalmente se subir, né? Você pega Minas Gerais, São Paulo, para cima aí, para resfriar o animal com ventilação. Até mesmo, se pega aqui a região de Castro, no Paraná, que é uma região mais fria também, né? Você vai ter muito gasto energético. Então, esse é um cliente que o projeto acaba se tornando mais atrativo, porque muitas vezes ele tem horário ponta, ele tem outras despesas, que essa escala do projeto e a demanda energética vai definir exatamente o que você está falando. Pode ser uma lagoa circular com agitação, com a separação de sólidos, né? Até esse dia atrás, acho que a gente estava batendo esse papo, né, Rodrigo? Foi assim, cara, quanto que reduz? Eu te mandei uma modelagem para você fazer uma orçamentação para um cliente do Rio Grande do Sul, e aí, não foi você, na verdade, foi um outro cara que falou para mim, falou assim, por que está diminuindo tanto? E aí eu expliquei para essa pessoa, falei assim, cara, porque você separa o sólido, que é o que você falou, você vai perder 40%, 50%, 60%. Né? A gente tem um indicador interno aqui que cada vaca pode produzir, na média, 6,5 metros cúbicos de biogás. Né? Então, se a gente fosse pegar um projeto que nem esse para entrar com o CSTR tropicalizado de vocês, 250 vezes 6,5, eu estou falando de 1.600 metros cúbicos de biogás. Exato. É bem mais do que os 3.000 suínos, 3.500 suínos que você tinha colocado lá. Perfeito. Né? Então... Fora a questão que já comentou do próprio consumo energético, né? Às vezes a suinocultura, né, especialmente na fase de terminação, a gente tem um consumo energético muito baixo, né? Então, dificulta essa questão dos projetos que procuram abater, né, a questão da própria conta de luz. Então, que nem você comentou, na questão da bovinocultura de leite, além de a gente ter esse potencial, né, muito grande da produção de biogás, cara, a gente tem essa questão da demanda energética. Muito evidente. Então, naturalmente, os projetos de bovinos que a gente faz, muitas vezes a gente consegue viabilizar ele inteiramente, né, nos 75 centavos que a gente comentou antes, né, que é o preço da energia que o pessoal paga aqui. Isso auxilia bastante nos números. Cara, eu quero te fazer mais uma pergunta, né, que é a pergunta para entender aonde que a Bioter está atuando no mercado brasileiro. Mas enquanto você pensa nessa resposta, eu quero convidar a nossa audiência para 3 coisas, né? Primeiro, conhecer a Dr. Biogás, né? Nós somos uma empresa de consultoria e treinamento, então, se o produtor aqui está precisando de uma assessoria independente para o desenvolvimento de projeto, entre em contato com o meu time, vai ser um prazer te ajudar nesse processo. A segunda coisa é que a gente faz uma capacitação para formação de profissionais, para atuar no mercado, desenvolvendo projetos, para atuar
profissionalmente em empresas como a Bioterm. Então, se você quer se capacitar no mercado de biogás, tem um curso chamado Biogás 360. Inclusive, Rodrigo, a aula que está no meu curso, no site do curso, que é o www.biogás360.com.br, eu faço uma análise de um bovinocultor, que é inclusive esse bovinocultor que eu comentei aí anteriormente. Então, quem tiver aqui, eu recomendo que você assista se você está querendo entrar no mercado. E terceiro aviso que eu preciso dar para vocês é que a gente tem uma plataforma de fornecedores que é a B2 Biogás, inclusive a Bioterm está lá cadastrada como uma das empresas fornecedoras de biodigestores para o mercado brasileiro. Rodrigo, qual que é a atuação de vocês no território? Vamos imaginar que tem gente aqui do norte, do nordeste, do sul, do sudeste ouvindo a gente e querendo entrar em contato com vocês, cara, ou até fora do país. Qual que é a capilaridade de vocês de desenvolver projetos no Brasil? Qual que é o foco de atuação de vocês hoje? Maravilha, Ricardo. Só para iniciar, a gente tem aqui no Brasil, nos principais focos da suinocultura, né, onde tudo nasceu, como aqui na região de Concórdia. Então, aqui onde a gente iniciou nossos trabalhos, né, principalmente aqui na região sul. E, naturalmente, durante muitos anos, né, cerca de 20 anos, a gente focou em atender o Brasil inteiro por meio aqui da unidade Chapecó, que é o que se tornou muito difícil com o passar do tempo, devido ao crescimento dessas outras regiões do Brasil. Então, hoje a suinocultura, a bovinocultura, o agro no geral, ele foi entrando cada vez mais, né, no Centro-Oeste, no MS, no Paraná, São Paulo, Minas, Nordeste também. Então, a gente foi percebendo essa expansão no mercado brasileiro e, naturalmente, né, a partir de 2021, a gente viu que era obrigatório para a gente manter o nosso crescimento e a nossa qualidade de atendimento, a proximidade com este mercado em expansão. Então, para isso, Ricardo, a gente abriu nossa primeira unidade na externa de Chapecó, Toledo. Até quem faz a frente, até mandando um abraço para o Marcelo Keber, nosso sócio de Toledo, que obteve muito sucesso nessa região. E, posteriormente, né, por meio deste colega, a gente já abriu unidades em Minas Gerais, Uberlândia, para atender o Grande Triângulo Mineiro e toda a região de Minas. Hoje atendemos Nordeste por lá também. Logo após, unidade de Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para atender MS, MT, né? Também abrimos, na questão da expansão para a América Latina, uma unidade no Paraguai, onde a gente tem presenciado uma expansão absurda na suinocultura, propriedades muito grandes, uma concentração muito interessante, o que pro biogás é espetacular. Então a gente está com projetos bem interessantes lá no Paraguai também, né? E né, para complementar, na região de Castro, né, temos o nosso sócio também, o Rodrigo Roscampo, mandando um abraço também, faz a frente ali da nossa bacia leiteira de Castro, né? Temos muitos projetos de biodigestor para bovinos por lá, né? É uma região muito importante para nós também. E claro, né, aqui no Rio Grande temos a unidade de Pinhal, Palma Sola e Piratuba, né? Outras duas aqui em Santa Catarina. Com estas frentes, né, a gente pode fazer, né, centros de armazenamento mais próximos para a gente ter o produto para fins de atender o produtor, atender a agroindústria, prestar manutenção, o que é muito importante. Porque tem muitas empresas, Ricardo, aqui no mercado brasileiro, que costumam fazer o biodigestor e depois desaparece. Então, qualquer demanda que o produtor tem, às vezes, né, dá algum problema de vedação, qualquer questão que a gente sabe que dá no longo prazo, a gente tem que estar próximo para atender. Então, felizmente, né, a gente tem esta condição hoje. Legal, legal. E uma eventual desancoragem do biodigestor que pode acontecer por falha de uma válvula, alguma coisa nesse estilo, né? Então, eu acho interessante, cara, essa abordagem que vocês têm feito de expansão no território brasileiro.
arrisco dizer que vocês são uma das primeiras empresas de biodigestor a fazer essa estratégia com unidades mais próximas dos clientes. E aí não é fazendo demérito nenhum para os outros caras, gosto de todo mundo, né? Mas eu acho muito interessante, pensando assim, do ponto de vista empresarial, eu como empresário, empreendedor, vejo com bons olhos, porque o produtor, eu tenho um cliente em Nova Mutum. Cara, para você chegar em Nova Mutum, nós estamos aqui no sul, eu preciso andar 300 quilômetros para chegar em Curitiba, pegar um voo, ir para Campinas, ir para Cuiabá, alugar um carro, rodar mais 350 quilômetros. Então, o produtor saber, cara, que tem uma unidade mais próxima dele, isso sem sombra de dúvida é um grande diferencial. Que Sim. massa, que massa, que massa, cara. Quais os desafios hoje, cara, com essa capilaridade que vocês têm no mercado, você ainda tem no mercado de biogás? Ou você entende que o mercado ainda tem esse desafio a superar? Ricardo, eu acho que o nosso principal desafio hoje, tá, é às vezes da falta de políticas públicas para incentivar projetos de biogás. Então, a gente tem, acho que o Paraná tem sido um grande exemplo nessa questão de políticas públicas para o mercado do biogás, por meio do programa, acho que é Renova Paraná. Nova Paraná, Isso. que Teve abate a taxa de alguns. juro, né, cara, com o ICMS do Isso. produtor rural, uma baita de uma iniciativa, é verdade. Alguns incentivos bem interessantes, Ricardo, porque a gente sabe que muitas vezes para o produtor rural, o investimento numa planta de biogás, nem a gente estava comentando antes em números, às vezes facilmente pode passar dos seus 800 mil a 1 milhão. Então é difícil para o produtor rural, né, especialmente, por exemplo, para o bovinocultor de leite, que vem passando por uma certa crise, conseguir investir nesses projetos via recursos próprios. E devido à importância ambiental, a questão de todos os benefícios que tem este projeto, até para fins de complementar com o abastecimento da rede de energia elétrica, a questão de linearidade, né, na rede, né, diferente da placa solar, o biogestor consegue produzir energia, né, inteiramente nos horários de pico, ou 24 horas por dia em alguns casos. Então a gente vê É muitos firme e benefícios. despachável. É que nem diz, é É firme e isso. despachável. É isso aí. Então a gente vê diversas frentes sendo feitas na questão de políticas públicas para o agro, mas a gente vê que falta um pouco ainda esse olhar, principalmente no nível nacional, para fins de ter taxas melhores para investimento nesse tipo de projeto, Messi. Legal. Última pergunta, vai ser duas em uma. Cara, a partir de que escala, a partir de que investimento a gente tem biodigestores hoje? Você já deu um spoiler. Cara, facilmente chega em 800, 1 milhão, eu concordo, facilmente chega nisso. Se você pensar em tudo, se você pensar em terraplanagem, se Sim. pensar em licença, amarrar todas as pontas de fato para começar a gerar energia, já tá. Mas pensando no portfólio de vocês, cara, voltando lá para aquele suinocultor de 3.500 animais, que é a base da pirâmide da suinocultura, ou para o bovinocultor de leite com 250 animais, que é o médio, o pequeno médio porte, né? Dali a gente dá um salto para 600, o cara de 600 já vai para 1.000, 1.500, não sei o quê. Esses projetos começam em que escala? E aí, bom, responde essa e a próxima pergunta deixa eu fazer por outro. Maravilha, mestre. Lembrei que eu deixei uma lacuna ali ainda para bovinos, para fins de freestyle, né, que também é um sistema de confinamento muito crescente. Ele viabiliza a partir de 150 a 200 animais. Tá? Então, um pouco menos, porque a gente consegue aproveitar praticamente todo o resíduo. A Tá? gente consegue Agora, pegar quase todo o resíduo. Boa. isso, exatamente. Agora, indo direto para a sua pergunta, Messi, esses projetos menores, então, para estas bases de animais que eu te passei, né, claro, os projetos de suinocultura sempre um pouco mais baratos, né, devido à menor complexidade que tende a ter que ter o biodigestor, né, principalmente o sistema de Necessidade de agitação, por exemplo, é agitação. muito mais simples. Perfeito. A gente começa, né, nos casos de menor custo de planta de biogás completa, a partir ali dos seus 650 mil reais. Né? Tô falando de plantas bem pequenas, bem enxutas. A gente tem sempre buscado, tá, Ricardo, minimizar, né, este valor mínimo de execução para cada vez conseguir pegar uma faixa menor do que esta que eu apresentei de número de animais. Por quê? Né?
especialmente aqui na região sul, tá? A gente tem uma quantidade grande de propriedades, mas na média, propriedades pequenas, né? Então a gente faz o possível para diminuir cada vez mais este ticket, né, inicial de projeto para fins de pegar também esta faixa de produtores menores e que também tem interesse nessa questão de adequação ambiental, produzir sua própria energia, no biofertilizante também, né, que é uma das frentes. Ou precisa atender o licenciamento ambiental, alguma coisa nesse estilo, né? Legal. Exatamente, Messi. Agora, só para a gente continuar, para bovinos, né, os projetos mais baratos, não digo barato, né, mas de menor custo mínimo para implantação, gira na faixa de seus 850 a 900 mil reais, Messi. Pensando nos projetos de menor custo mesmo, isso aí. Show, obrigado. A última pergunta que eu tenho para te fazer, Rodrigo, é para o produtor rural que está nos ouvindo e quer entrar em contato com você, é lógico que você vai falar assim, entra em contato comigo, né? Mas vamos pensar assim, qual informação, se ele tivesse na mão, te ajudaria muito a montar uma proposta firme para ele e fazer essa análise de viabilidade? Que informações ele precisa? Você já deu algumas ideias ao longo da nossa conversa, né? Mas hoje, assim, cara, vai tocar o teu telefone. Que número você precisa? Quais informações você precisa para montar uma proposta para um produtor ou para um parceiro desenvolvedor de projeto? Perfeito, Messi. A gente separa, né? Se a gente for comentar em variáveis aqui de um projeto, né? Como você bem sabe, a gente pode ficar horas aqui falando que são quase passam de 300, assim, para fins da gente até modelar o projeto final. Você vai pedir a topografia da área dele. Até a topografia, curva de nível, tudo, Messi. Mas, assim, a base de tudo, para fins a gente ter uma noção inicial, número de animal, ciclo de produção e consumo de energia. Legal, legal. Esses três itens são o principal. Tá, isso do ponto de vista de um produtor rural. E um desenvolvedor de projeto, um engenheiro que está intermediando, está dando suporte para um produtor rural. Que informação você espera desse cara? Que está trazendo alguma coisa mais mastigada para você? Pensando num consultor que está oferecendo justamente esse serviço de engenharia, né, para o produtor, para a agroindústria, eu recomendaria, no mínimo, trazer para nós estes dados que eu repassei e algumas questões de impedimentos básicos de um projeto, como, por exemplo, se tem rede trifásica, se por acaso ele já zera a conta de energia, né, se ele tem alguma outra fonte geradora. E também, né, é muito importante a localização da propriedade, mais ou menos, né, com o fluxo do dejeto, por onde que o dejeto passa, por onde vem, como que é o manejo do cliente, questão de liberação de fosso, ou se ele tem a lâmina da água, alguns detalhes assim para a gente entender, né, como que é a realidade do produtor, aquilo que a gente só consegue indo até a propriedade. Então, trazendo essas informações para nós facilita bastante, né, para estar trazendo números, né, um esboço de projeto que seja mais compatível com a realidade. Que legal, que legal. Rodrigão, obrigado, cara. Você trouxe várias sacadas, vários insights aqui para quem está na nossa audiência. Convido mais uma vez todo mundo a conhecer a Bioter. Está lá dentro da nossa plataforma. Se você digitar Bioter, você vai encontrar eles nas redes. Convido vocês a conhecer a Dr. Biogás, nosso curso, você está querendo atuar e a plataforma de fornecedores. E, cara, eu passo a palavra para você encerrar o nosso podcast deixando o teu contato, né, e a tua visão de mercado. Perfeito, Messi. Então, só para a gente encerrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, Ricardo. A gente fez uma conversa breve aqui, a gente poderia, sobre esse setor, a gente pode ficar horas e horas falando, sempre vai ter algum assunto a mais, devido à complexidade e o quanto a gente está... o quanto a gente tem paixão justamente pelo mercado do biogás. Só antes de finalizar, gostaria de mandar mais um abraço aqui para o meu sócio que toca a unidade de Chapecó comigo, o Aldri, e para todos os colaboradores, colegas da Bioter, e também para todos que estão ouvindo esse podcast. Gostaria de agradecer pela atenção. A gente tenta ser breve, bem didático aqui, não abordar situações muito científicas para não ficar um papo chato, mas, né, sempre sendo o mais técnico possível também, para justamente ser um papo engrandecedor e que vai trazer embasamento para todo mundo que está aqui ouvindo. Então, o meu contato
Depois eu vou deixar, acho que aqui para o Ricardo colocar alguma rede social, WhatsApp, enfim, Instagram, mas da empresa aqui, por exemplo, é @bioterchapecó. E assim, comentando sobre a sua última pergunta, mestre, sobre como está a visão do mercado, vou direcionar aqui para 2026, não vou falar muito para frente, falar mais específico deste ano. Então a gente tem um ano naturalmente, né, com algumas incertezas políticas, é um ano de eleição, um ano de Copa do Mundo. Sim. Então a gente não sabe muito o que vai acontecer. Pode ser um ano tanto muito bom, né, quanto um ano que seja mais desafiador. Claro, a gente sempre, como empreendedor, mantém a expectativa alta. Então, a demanda de projetos para nós está muito grande. Então, a gente faz muitos estudos toda semana. Então, se for ver pela quantidade de estudos que a gente faz e pelos projetos que já estão em banco, a gente vê um ano muito grande aí se desenhando para o mercado do biogás, Ricardo. Que legal, que legal. Eu também estou nesse sentimento, Rodrigo. Muita gente correndo atrás de projetos de biogás, apesar do que a gente está vivendo de insegurança jurídica e política no país. Mas buscando isso aí que você falou, competitividade nesse podcast, buscando reduzir custo com energia, né? Então faz total sentido. Meu querido, muito obrigado pela sua atenção, obrigado, Bioter, segue os contatos deles. E pessoal, até o próximo episódio.